Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o que importa é que aqui nesse canal, Mais História com o Professor Paulo Teles, que é essa pessoa que vos fala, você vai ter o melhor repertório, o melhor conteúdo, não só para conseguir resolver boas questões e ter um excelente desempenho e resultado nas provas de vestibulares, como também para adquirir uma grade de conteúdo e um repertório que lhe permita compreender as problemáticas, as dinâmicas e as questões mundo afora e em nosso Brasil. E se você quiser e puder nos ajudar com qualquer valor, cara, vai ser muito útil para que a gente possa remunerar, melhorar a nossa equipe, aprimorar os nossos materiais e, é claro, produzir o melhor conteúdo para você que está aí na sua casa, no seu celular ou assistindo a esse vídeo em algum computador, tablet ou dispositivo eletrônico. E, é claro, para isso basta acessar esse QR Code que está aqui, ó, aqui. Qualquer valor vai nos ajudar muito. Mas sem mais enrolações, vamos ao vídeo! O que é que as eleições norte-americanas, Kamala Harris e o Donald Trump vão interferir na realidade brasileira? Tudo, né, meu caro? Quando se trata das eleições do maior império do planeta já visto na história da humanidade, evidentemente que qualquer processo político que lá ocorra vai interferir não só no Brasil, mas em todo o mundo. É importante que a gente perceba que há uma dinâmica de forças ali. Se por um lado você tem o Donald Trump, que representa forças republicanas com um olhar muito mais nacionalista, muito mais voltado para uma política isolacionista norte-americana, do outro lado você tem a Kamala Harris representando os democratas, que afirma ter um posicionamento mais progressista e mais dialogável com outras instituições e outros países. Mas calma, devagar com o andor, que o santo é de barro e qualquer coisa pode acabar abalando essa situação. Afinal de contas, a geopolítica global passa por um momento extremamente delicado. Guerra na Rússia e na Ucrânia, né? Guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra no Oriente Médio, seja entre Israel e o Hamas, Israel e Hezbollah, Israel e os Houthis, Israel e o Irã. Nós temos um cenário muito perigoso e é claro que qualquer posicionamento nesse primeiro momento é muito preocupante. Então vamos a algumas questões. Primeiro ponto, e nós não podemos deixar de lado, é o posicionamento que o Donald Trump tem em relação à China. Quando o presidente ele esteve disposto a promover uma verdadeira guerra fiscal e econômica contra os chineses, e inclusive anunciando tributação e uma ferrenha prática de protecionismo econômico em relação aos produtos chineses. Com o seu slogan Make America Great Again, ou seja, faça os Estados Unidos, faça a América grande novamente, o Donald Trump resgata um saudosismo que visa trazer para o seu lado uma população norte-americana precarizada e que anda sofrendo extremamente com o achatamento da classe média por conta da saída de várias empresas dos Estados Unidos, buscando outros mercados e outros polos com mão de obra mais barata ou condições melhores para realizar investimentos. Donald Trump anuncia que, caso seja presidente, ele vai trazer essas empresas, vai repatriar essas empresas para poder promover mais emprego e mais crescimento econômico para os Estados Unidos. Além disso, Donald Trump afirma que, enquanto presidente, vai pacificar o mundo, vai sentar para negociar com a Rússia e que, se ele fosse presidente, esse conflito entre Rússia e Ucrânia jamais teria acontecido. É bem verdade que ele não está de todo errado nesse aspecto. Afinal de contas, as relações entre ele e o presidente Vladimir Putin são muito boas. Há quem diga, inclusive, que a Rússia interferiu nas eleições na qual ele foi eleito. De toda sorte, esse posicionamento indica que os Estados Unidos, em caso de vitória do Donald Trump, pararia e interromperia o fornecimento de recursos e armamento para a Ucrânia e, consequentemente, isso seria basicamente decretar o fim da guerra para os ucranianos e a vitória russa. Não sei se a OTAN iria concordar com isso, mas o próprio Donald Trump, quando presidente, já tinha dito que não é muito favorável em continuar financiando a OTAN, que não vê muito sentido nisso e que os europeus ficassem por conta própria. Do outro lado, a Kamala Harris não tem interesse nenhum de ver a Rússia se sair vitoriosa desse conflito. Por sinal, ela, junto com o governo Biden, anunciou mais auxílio aos ucranianos e fortalecendo as posições norte-americanas naquela área. Afinal de contas,
contas, para os Estados Unidos, é extremamente interessante que a Rússia se desgaste com o conflito para, quem sabe, ela possa se enfraquecer na ordem mundial, na geopolítica global. Bom, o plano até agora não tem dado muito certo. A Rússia possui o PIB que mais cresce na Europa, está com uma taxa de desemprego praticamente zerada e sua economia só dá sinais positivos. Por exemplo, o poder de compra do russo aumentou 15 vezes e o poder do político do Putin está cada vez mais poderoso. Vamos para o Oriente Médio. Se a gente analisar a situação do Oriente Médio, também temos um posicionamento bastante interessante. Porque ainda que o Donald Trump e a Kamala Harris anunciem apoio quase que irrestrito a Israel, ambos anunciam que esse apoio deve ser realizado mediante algumas condições. Por exemplo, o Donald Trump acredita que essa guerra com Gaza ou com o Hamas já passou da hora de acabar. Já o Biden e a Kamala Harris sustentam que esse conflito ainda faz parte de um processo de defesa do direito de defesa de Israel. A comunidade internacional está escandalizada com as ações que Israel tem promovido não só na faixa de Gaza, como também em West Bank, que seria a Cisjordânia, e agora mais atualmente no sul do Líbano. O problema é que se essa situação escalar e o Irã de fato entrar nesse conflito, a guerra pode acabar se tornando uma guerra regional e também isso pode acabar levando a, quem sabe, um conflito de grandes proporções. Não podemos esquecer das tensões que envolvem a China em relação a Taiwan. A China já deixou bem claro que não vai admitir que Taiwan promova algum tipo de posicionamento que de algum modo prejudique os interesses da China naquela região, no Mar da China e também naqueles territórios que possam de algum modo interferir nos interesses econômicos chineses. Além disso, há um terceiro tópico a ser discutido: o posicionamento tanto do Donald Trump como da Kamala Harris em relação ao BRICS, o Sul Global, que acaba de anunciar na conferência que aconteceu na cúpula de Kazan, no sul da Rússia, que vai criar uma moeda própria, o BRICS Pay, e isso pode acabar interferindo no processo de dolarização do mundo, porque ao propor uma desdolarização das atividades econômicas, sugerindo que os países possam fazer acordos comerciais sem que para isso usem como parâmetro o dólar, isso colocaria os Estados Unidos numa posição muito vulnerável. E ambos os lados, tanto o Donald Trump como a Kamala Harris, são extremamente contrários a esse tipo de situação. E toda sorte, é preciso esperar que as coisas aconteçam. Afinal de contas, quando se trata de política, política é o momento. A gente se vê no próximo vídeo.